Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, versículo 2, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem eu escolhi. Amém? Aí versículo 3, porque eu derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Aí ele continua. Versículo 4, e brota como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Olha só. Um dirá, olha os nossos descendentes. Versículo 5, um dirá, eu sou do Senhor. Quantos creem que vai vir descendentes espirituais também, amém? Vai vir muita gente dizendo assim, um dirá, eu sou do Senhor, versículo 5. O outro se chamará do nome de Jacó, e o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. Queridos, nesses dias, Deus vai entregar pessoas aqui para IEV, amém? Que vai escrever, não é só na inscrição do encontro com Deus, ela vai escrever na própria mão dela, eu sou do Senhor. Amém, queridos? Quantos creem nessa palavra? E aí a gente fica, né? Será que eu consigo ganhar pessoas para Jesus? Não, ele vai escrever, ele vai dizer, ele vai, versículo 5, um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó. Vai ter gente que vai dizer, eu sou da família IEV, amém? Eu sou de Jacó, eu sou da família IEV, eu sou do reino de Deus. E outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos Exércitos. Versículo 6 eu estou lendo. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, versículo 8 que eu estou lendo para encerrar, não vos anunciei, vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Quantos amam esse Deus, amém? Pai, aqui está a tua palavra, meu Deus, e nós queremos que ela, Senhor, penetre na nossa alma, Senhor, vá profundo ao nosso espírito, Senhor, que ela seja iluminada, revelada, Senhor, ao nosso ser espiritual, que nós venhamos proclamar, anunciar, falar dela, falar de Ti, falar da Tua palavra, e Deus, que ela venha se tornar, Deus, nossos atos, nosso comportamento venha estar em linha, Senhor, com a Tua palavra, alinhado com o Teu propósito. Cada ação nossa, nós vamos praticar ela diariamente para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém? Mas versículo 2, começando agora essa palavra, nosso tema de hoje é, eu não sou um acidente. Olha o versículo 2 aí, ele diz, eu sou o Teu Criador, você estava sob os meus cuidados, antes mesmo de nascer. Na revista atualizada ele diz, assim diz o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre, que te ajuda e te diz, não temas, porque eu te escolhi. E aí aquela célebre frase do Albert Einstein, né? Deus não joga dados, Deus não está fazendo nada lançando sorte. Quantos estão me entendendo, querido? Nada ao acaso, tudo tem um propósito. Seu nascimento não foi um erro. O diabo, ele sabe que você é um propósito de Deus, ele vai atacar você, mas Deus está no controle de tudo, até na concepção ali, quando você é gerado, muitas vezes, aí vem aquela rejeição do ventre, né? Pais que são prematuramente, ali geram filhos, né? E às vezes uma gravidez indesejada, você não foi um erro,
Deus está dizendo aí 42, eu te formei, eu te criei, eu te escolhi, amém? Mesmo que a tua vida aparentemente seja um erro, você nasceu sem ser programado pelo teu pai, sem ser planejado pela tua mãe, mas a sua vida não é um acaso da natureza, não é porque houve uma relação sexual sem preservativo, não. Seus pais podem não ter te planejado, mas Deus fez esse planejamento. E Ele não ficou nem um pouco surpreso quando você nasceu, quando você era um bebezinho, saindo ali do ventre materno. Ele não ficou surpreso. Aliás, Deus já tinha preparado. Todo o céu estava lá aguardando o teu nascimento. Já na expectativa, está vindo meu propósito à luz. Você estava na expectativa de Deus, querido. Deus estava te aguardando. Muito antes de você ser concebido ali por seus pais, Deus já olhou para ti ali e disse: é isso aqui, eu te escolhi, tu és meu, tu és Jacó, a quem eu elegi, a quem eu escolhi, antes de você nascer, antes de teu pai ter uma paixão pela tua mãe, ter aquele relacionamento. Havia um relacionamento de Deus contigo já. Deus se relacionava, Deus já te visualizava. Antes mesmo de você ser concebido pelos teus pais, você foi concebido por Deus. Você foi concebido no coração de Deus, amém? Deus desejou você. Você nasceu na mente de Deus. Ele pensou em você primeiro. Daí Ele foi escolher um pai, daí Ele foi escolher uma mãe para você nascer. Você não é um acidente. Amém, meus amados? Isso é maravilhoso. E aí, você escuta isso, querido, você está respirando nesse exato momento. Teu pulmão está funcionando, teu sistema respiratório está funcionando, teu coração, teu sistema cardíaco está te dando vida, o sangue está sendo bombeado, os teus rins estão funcionando, porque Deus projetou você com um propósito. Tudo está funcionando. Você está vivo. Não é um acaso, não é um destino, não é uma coincidência. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. Eu te criei, eu te formei. É muito massa isso, é ou não é, irmãos? Quantos podem dar um aplauso a Jesus? 44, versículo 2. Eu te criei, eu te escolhi, eu te formei. Então, olha outro texto maravilhoso, Salmo 138, versículo 8, a parte A. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Ou seja, o que a mim me concerne, o que eu tenho de fazer, aquilo que é o meu propósito, o Senhor levará a bom termo. Ele vai terminar. Amém, queridos? Ele vai concluir. Diga para o seu irmão: o envio. Você não precisa do chamado, você já tem um envio. Ide. Ele chama, vinde. E aí ele envia, ide. Com a cura que você recebeu, com a libertação que você recebeu, com a salvação que você recebeu, com a vida que você recebeu. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vem, é o chamado. E aí ele já diz: ide e fazer discípulos. Faz o que eu fiz na tua vida acontecer na vida de outras pessoas através do Espírito Santo atuando em ti. Amém? E aí, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É tão importante fazer missões, e eu estou falando isso para me enfatizar. Eu tenho um chamado para Manaus, irmãos. Eu tenho um chamado para Manaus. Agora eu não vou ficar... O reino de Deus, não brinque com ele. Eu não vou ficar dizendo, eu não saio de Manaus. Eu não vou ficar dizendo isso. Porque se Deus disser, sai de Manaus, vai para a cidade tal, eu vou. Amém? Eu vou. Mas o meu chamado é para Manaus. Por que eu estou te falando isso, queridos? Porque você tem que estar na tua identidade e no teu chamado de Deus. Amém? Você não pode ficar
confuso. O diabo bota isso aí, qual é o meu chamado? E para onde que eu tenho que ir? E a pessoa fica naquela confusão e já tem algo determinado, pré-determinado escrito. Irmãos, eu queria tanto ser missionário na África. Eu queria tanto ser missionário da África. Eu fui para Vimadão, projeto é que é a visão missionária da Assembleia de Deus. Eu fui, bati na porta do gabinete lá do pastor Cláudio Rogério, que era o presidente da Vimadão. E ele disse: você vai, cara, para Angola. Tinha o pastor Josué que estava sendo enviado para Angola. Ele disse: cara, tu vai, tu é chamado, tu vai para Angola. E eu queria tanto. Aí depois o próprio pastor Rui, que era o fundador nacional, que era o Evred, um dia ele veio aqui e numa dessas vindas ele orava, ele tinha uma revelação muito tremenda e eu estava já estava um bom tempo longe daqui. Aí ele disse: ei, eu quero falar contigo. E aí eu disse: amém, eis-me aqui. Eu estava na Assembleia fazia já um bom tempão. E aí ele me chamou, ele sentou naquele posto de gasolina, no banquinho, o cara presidente nacional da igreja. A igreja tinha uma certa, era uma grande instituição já, o cara que tinha acesso ao governador lá, tinha já uma relevância, sentou no banquinho comigo e disse: cara, eu tenho um chamado para ti. Tu quer ser missionário lá em Minas Gerais? Aí ó, vai lá para a década de 90 ali, início dos anos 2000, que estava explodindo diante do trono, aquele mover de adoração lá de BH ali, estava uma eclosão de avivamento, era meu sonho ir para lá. Aí eu estou aqui, nessa Assembleia de Deus aqui do Morrinho, não sei se vocês, ali bem no Morrinho ali, e tem uma Assembleia ali, naquela subida do Japim 2, e eu querendo ir para, aí eu disse, só que sempre eu era muito jovem, irmão, muito jovem mesmo. Mas sempre eu queria a vontade de Deus. Eu não queria a vontade de homens, eu queria a vontade de Deus para a minha vida. Eu disse: pastor, é o meu sonho ser missionário e sair de Manaus. Mas eu preciso de uma confirmação de Deus. Se Deus falar, eu vou na hora. Ele: cara, Deus falou comigo, tu tem um perfil de ir para lá, Minas Gerais e tal. Fiquei até. E aí vou para cá, para a igreja, normalmente, rotina de igreja. Quantos amam a igreja, irmãos? Sempre amei a igreja, congregar, estar lá, nunca faltei culto, nunca ninguém precisou ei, por que tu não veio? Não, me amarro, é minha paixão, é meu vício. Eu digo já disse aqui umas vezes, né? Mas é interessante isso. Tem pai que está preocupado com jovem, com garoto viciado em droga, né? Eu digo aonde eu vou que meus filhos são viciados em igreja. Então, e aí, como é que é a live hoje? Como é que é? O que tu vai fazer? Todos eles estão envolvidos, eles gostam disso, amém? Mas porque a gente vive isso. E aí, eu chego lá na igreja, a irmã chega, que era dirigente, e ela diz: Agnes, eu quero que tu lidere os adolescentes aqui da igreja. Eu disse: irmã, meu Deus, eu quero trabalhar para Jesus, mas eu preciso que Deus me dê uma direção. Aí o meu líder, que era o pastor, tinha ido lá para o Japim 2 e a igreja estava lá, bagaço da laranja, tinha saído. Meu irmão estava um problemão lá na igreja. E aí ele: Agno, preciso que você lidere os jovens. Aí eu disse: preciso de uma direção de Deus. Tudo era vontade de Deus, amém? Quantos são comigo aqui? Mas Deus já determinou, já está definido no coração de Deus o que Ele tem para mim, o que Ele tem para você. Eu entrei no meu quarto, dobrei meu joelho e disse: Deus, como eu queria ir para missões, sair de Manaus. Senhor, como aquela situação, aquele convite daquela irmã, uma irmã, sabe, uma irmã queridíssima, me convidou para ser líder de adolescentes. Aquele cara que é o meu líder, sabe, de tu ficar ali com ele, de tu participar da vida dele, da família dele, de ter vínculos emocionais. Quantos estão me entendendo, irmãos? Ele quer que eu seja líder de jovens, Senhor. Aí a minha oração foi: eu preciso de ti, Senhor, qual é a tua vontade? E eu comecei a receber a
presença do Espírito Santo, comecei a ficar quebrantado, chorei, e só falava, minha oração era: preciso de ti, preciso de ti. Abriu a harpa cristã, que é um louvor que para jovem não rola, que era um negócio para velho, né? Mais aqueles antigão, mas eu abri nesse dia, irmãos. E há muitos anos eu sonhava em ser batizado com o Espírito Santo. E eu não conseguia ser batizado com o Espírito Santo. Eu jejuava, eu orava, eu ia para vigília, eu ia para monte, eu ia para tudo que dizia onde tinha batismo no Espírito Santo. Eu estava lá. Novo convertido já caía no chão, já saía falando em língua. E nada de eu falar em línguas. Eu era muito cheio do Espírito Santo, mas não falava em línguas. E aí nesse dia eu cantei o hino 340 da harpa cristã. Um dos tais. Eu até já disse isso aqui, mas creio que o Espírito Santo está falando. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem... Revestido de poder, irmãos. Que não teme nem a morte quem ele pertencer. E terás sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Eu pregava em tudo quanto era culto pentecostal, e eu não falava em línguas, e eu dizia no meu coração, eu sou um pentecostal do Paraguai, falsificado. Mas nesse dia Deus disse: pode tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. E esse povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguidos por levar a sua cruz. Comecei a falar em línguas, irmãos. Dentro do meu quarto, só eu, a glória de Deus, e comecei a fluir. E Deus falou suavemente: tu vai pro Japim 2 ser líder de jovem lá. Chego lá, vou assumir os jovens. Chego lá, ele: varão, você é arrojado, está aqui o ministério de jovens que você assumiu. Aí eu: mas aonde que tem jovem, irmão? Não, só tem esses bancos aí, irmão, está tudo desviado. Aí eu digo: um dos tais. Por isso que Deus estava afirmando a minha identidade. Um dos tais. Eu digo: que lindo é esse que não tem povo, né? Um dos tais. Aí eu olhava para os bancos: podes tu também dizer. E aí, irmãos, eu comecei a visitar. Fui lá na secretaria, onde é que tem jovem. Bem na secretaria tinha um. E aí, queridos, só o jovem caído, arrebentado, em pecado, ministério de louvor, só o bagaço da laranja. E aí Deus me usou com graça, fomos restaurando. Quando eu fui ver, já tinha uns 30 jovens restaurados, querendo buscar Deus. E aí, irmãos, eu sempre sonhei em ir para fora, África. Não sonhei em ir para fora do Brasil, isso aí nunca foi, mas eu queria ir além fronteiras, irmão, eu queria ir para fora. Mas Deus sempre disse: é aqui em Manaus. E hoje eu quero te dizer, meu irmão, você tem um chamado, você tem um propósito definido, amém? E aqui, você está aqui na IEV, pode ser que a gente fique aqui 10 anos, só sei que o nosso tempo aqui é limitado, amém, queridos? Daqui a pouco já vem uma nova geração, Deus levantando. Vem ou não vem? Naturalmente. E aí, mas Deus determinou que eu e você estivéssemos aqui. Deus, Ele fez, Ele programou. Deus também programou onde você nasceria e onde você viveria para o propósito dEle. Deus programou que eu e você nascêssemos em Manaus, e Ele programou que nós viveríamos para o propósito dEle aqui em Manaus. E você que está aí e sente um chamado de Deus para uma nova cidade, porque, irmãos, teve um tempo que é o espírito jezabélico, de tanto controle, irmão, tanta manipulação, que ninguém podia abrir mais igreja. Chegou ou não chegou esse tempo, irmão? Já estava em rebelião, já estava endemoniado. Querido, se você sentir o chamado de Deus, eu vou ser teu parceiro, vamos ajudar. Lhe unjo na hora, irmão. Pastor, vai. Onde é que tu vai abrir? Eu vou te ajudar. Tu não vai precisar, a gente não vai brigar não. Amém? Porque é difícil o ministério, irmãos. Se a gente não impulsionar, aí não anda.
Quantos estão me entendendo, irmãos? E eu creio que Deus nos chamou para algo. E não adianta eu inventar um chamado, eu criar algo. Deus plantou. Se Deus me colocou aqui hoje na IEV, pode ter certeza, não estava escrito na minha agenda. Muito menos na agenda da IEV. Mas estava escrito no livro de Deus. Ele determinou que eu ia estar aqui hoje. E Deus te colocou aqui hoje para a gente viver o propósito dele, que é curtíssimo. Eu já passei por várias igrejas, irmãos, e eu me dei 100%. E Deus diz: acabou teu tempo aí. É rápido, irmão. Diga para o seu irmão: é rápido. Nós não temos 10 vidas para viver o propósito de Deus. Nós não temos, no máximo aí, 70 anos para viver o propósito de Deus. Dia 31 agora eu vou fazer 41 anos. Eu já estou mais para lá do que para cá. Mas eu lembro que eu tinha 16 anos quando eu me encontrei com Jesus. E Ele me chamou, e Ele me comissionou, Ele me enviou. Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixados o quê? Os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, Ele disse: ó, tu vai morar aqui em Manaus. Aí, para quem é de Curitiba, tu vai morar aqui em Curitiba. Eu vou te limitar aqui nesse lugar. Não que Ele esteja nos limitando, mas que Ele nos colocou. Ele colocou você naquele trabalho, naquele ambiente, naquele terreno ali onde você desenvolve a sua vida. Olha aí, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado o quê? Tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Isso Deus está ensinando. E aí quando você começa a ter essa visão missional, eu estou em Manaus, eu sou missionário de Manaus, amém? Eu estou numa missão aqui. Eu estou numa missão, agora Ele delimitou, eu tenho um tempo fixado aqui na IEV, amém? Você tem um tempo. Deus nos deu um mandato aqui. Irmão, eu vou te dar tantos anos lá na IEV para te cumprir o meu propósito, amém? Eu já vivi 100% para o reino de Deus, irmãos, sem ter preocupação com nada, só em buscar a vontade de Deus. E fui suprido. Não passei fome, minha família não ficou em desassistência, amém? Mas depois eu voltei para fazer trabalhos políticos. E aí virei advogado. Mas eu sei que foi Deus dizendo assim, ó, para ti era impossível. Financeiramente, questão de tempo, que queira ou não queira sentar. Eu passei, irmãos, agora no final de semana estudando, Zé Roberto. Final de semana passado estudando, por isso que eu não ministrei aqui na conferência. Saía da aula presencial, pós e prática em direito eleitoral. Aí me matriculei, pagando um valor lá que está fora até do meu orçamento. Mas fui lá para o Vieiral, sentei lá e fiquei lá sentado, estudando aquilo. E eu disse: Deus, eu não sei porque eu estou aqui, mas eu sei que o Senhor me colocou aqui. E eu não sei nem o que eu vou fazer. Muito conhecimento, muita coisa importante, sabe? Muitas ferramentas jurídicas, eleitorais, ferramentas políticas, muita coisa nobre. Mas aquilo não é que vibra o meu espírito. Vocês estão me entendendo, irmãos? Mas eu estou lá por o propósito de Deus. Eu ainda não entendi muita coisa. E aí, queridos, é isso que eu quero que você entenda. Quando você sabe o teu lugar em Deus, nada mais te encanta, nada mais. Fui lá ali na OAB, legal, peguei lá uma cerimônia bonita, elite, só juíza falando lá e tal. Mas eu estou por um propósito de Deus, amém? Nada em sua vida é casual. Tudo foi feito em função de um propósito. Há uma unção na tua vida, amém, queridos? E aí, quando agora que eu vou fechar o raciocínio, quando você se alinha com o propósito de Deus, Deus vai fazer questão de realizar coisas na tua vida até que tu esqueceu, até que você já renunciou e desprezou. Quantos estão comigo? Pastor, eu tinha tantos, para mim isso era um sonho tão bacana que eu não dividia ele com ninguém. Ninguém sabia que isso queimava dentro de mim. Quantos estão comigo?
ser advogado, porque era uma coisa tão inatingível, tão fora da minha realidade. E aí Deus, e aí? Eu lá na sede da OAB, naquela cerimônia, meu tio do meu lado, e eu disse: Deus, por que tu está fazendo isso comigo? Porque você se alinhou com o meu propósito, e tu tinha esse sonho dentro de ti, e eu vou realizar. Quantos estão comigo, irmãos? Aí pega, tira, eu olho para a carteira que ainda é provisória, OAB, advogado, ó. Legal, bacana, doutor, né? O pessoal chama de doutor, o rótulo social, né? Doutor tem uma... Mas para mim, irmãos, é Deus dizendo assim, ó: porque isso não tem nada para ti. Eu sou um Deus que gosta de realizar o propósito também do coração de quem quer o meu propósito. Quantos estão me entendendo, queridos? Eu queria que isso ficasse dentro de você. Pastor, eu tenho propósito. Deus, ele não é um Deus ruim, não. Ele vai abençoar a sua vida. Tipo, e também eu tenho propósito. Você não vai precisar de nada. Irmãos, eu não sei nem por que eu estou aqui na IEV, nessa função pastoral de igreja local. Tem horas que eu olho, mas eu tenho que pastorear ali. Aí eu digo: meu Deus, é o propósito de Deus. Quando você quer a vontade de Deus, Deus te coloca no posicionamento que é Ele que te coloca, amém? E eu quero declarar que você está alinhado com o propósito de Deus. Você não é um acidente, você não está ao léu, você não está lançado à própria sorte. Há um Deus que te criou. Eu, Senhor, te criei e te formei e te escolhi e te elegi, te sustento desde o ventre da tua mãe até agora. Eu tenho te sustentado, eu tenho te carregado no colo desde que você saiu do ventre. Eu tenho te segurado, eu tenho te erguido, eu tenho te sustentado, amém, queridos? Eu quero que vocês colocassem de pé, meus amados, e eu quero que você saísse nessa revelação, queridos, de viver. Tem muita gente vivendo como um acidente. Tem ou não tem, irmãos? Atirando para tudo quanto é lado, correndo atrás de tanta coisa. Mas você não é um acidente, você não precisa correr atrás de tanta coisa. Você tem que se alinhar com o propósito de Deus, e todas as outras coisas vão ser ajustadas na tua vida, amém? Teu trabalho é projeto de Deus, amém? Pastor, será que eu deveria estar aqui nesse trabalho? Deus te colocou lá, querido, e a hora que Ele quiser te tirar, Ele te tira. Porque a minha vida e a tua vida não está na mão de ninguém, está na mão daquele que nos formou e que nos criou. Viva cada estação da sua vida. A vida, irmãos, é uma estação. Assim como a vida natural é inverno, é verão, é primavera, é outono. Aqui nosso é sol, é chuva, né? Tem hora que está um solzão bacana aqui em Manaus, esquenta demais, a gente puxa uma chuva, aí vem a chuva. Mas eu quero te dizer uma coisa: viva cada estação da sua vida 100% em Deus e 100% amando e servindo quem você puder, amém, querido? Quem você puder. Às vezes a gente vai desagradar pessoas, às vezes pessoas não vão compreender a gente. Mas o que interessa, irmãos, é eu e você compreendermos a vontade de Deus. E Ele te compreende, Ele te desenhou do jeitinho dEle. Não precisa você querer ser igual a ninguém, querer fazer o que é imposto. Você serve porque você é um servo de Deus, amém? Ah, pastor, eu sou puxa-saco. Não precisa puxar saco de ninguém, irmão. Precisa simplesmente tratar todo mundo. No final desse estudo aqui, querido, eu vou ler um texto que impactou a minha vida e eu não tenho como ler ele hoje. Mas eu vou levar esse estudo até o finalzinho, amém? Mas o poder de servir no propósito de Deus e servir as pessoas, amém? Isso é maravilhoso. Pastor, qual é o meu ministério? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cantar, pregar? Não, querido. Você tem que servir. Desde os 16 anos, meu ministério, eu sonhava em ser pastor. Queria ser pastor. Júnior, eu queria ser pastor, Júnior. Sonhava em ser pastor. Acabou todos os outros meus sonhos. De repente, eu disse: eu não quero mais ser pastor, não. Eu já era pastor, já servindo desde pequenininho. Desde novinho na fé, eu ministrava, eu visitava, eu orava, eu aconselhava, eu pregava. Título, querido, não diz muita coisa não. Diz pelo rótulo social, que as pessoas gostam de rotular a gente, é ou não é? Mas eu sou Agno, filho de Deus, e nasci para servir a Deus, amar e servir meus irmãos. É isso. A vida é simples. As coisas
são complexas porque a sociedade gera demanda, gera neuroses, é ou não é? Mas aí eu disse, Deus, eu não estou morrendo, eu sou um missionário, nasci para servir, Senhor. Aí eu vi 3 pastores brigando para me ungir pastor. E 3 pastores de caráter, de peso. Amém? E eu dizia, meu irmão, precisa mesmo disso? Precisa, Águia. Preciso, tem que ter unção. Eu, tá bom, então precisa, vamos lá. E aí me ungiu. E aí, Deus é tão maravilhoso que tinha um que tinha mais, aparentemente, tinha mais moral, o outro mais moral. Eu escolhi ser ungido por um que não tinha tanta moral, que era o meu doidão. Eu disse, eu vou ser ungido por aquele doidão ali, eu gosto do doidão. Eu gosto de quem é desprezado, eu gosto dos malucos. Deus nunca me deixou ir para um lugar que já está todo sofisticado, sempre é lá nos ambientes mais simples e mais tranquilos, porque Deus, Ele habita na simplicidade, amém? Ele disse, tu Belém Efrata, de modo nenhum és a menor entre as cidades de Judá, porque de ti. Belém era uma cidadezinha pequenininha, não era Jerusalém a capital religiosa, a capital política, era Belém, era uma cidadezinha lá, sem relevância, mas Deus disse, de ti nascerá o Salvador, é em Belém. Deus gosta de... Eu, irmão, era um maconheiro, vocês podem me olhar agora com um paletózinho aqui meio arrumado, uma carteirinha ali de uma profissão meio elitizada, mas eu sei quem eu sou em Deus, irmão. Eu sou mais do que advogado, sou filho de Deus, amém, querido? Sou mais do que qualquer coisa, qualquer poder temporário. Billy Graham foi chamado para ser candidato a presidente da República, né? E aí ele disse, como que eu vou me rebaixar? Eu sou ministro de Deus. O presidente da República dos Estados Unidos da América é muito baixo. Eu sou ministro do Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu tenho uma identidade já estabelecida. Eu sei de onde vi, eu sei para onde eu estou indo e eu sei que eu estou aqui com um propósito. Irmão, você não é um acidente, você não é qualquer um, você é o propósito de Deus e você vai gerar um impacto poderoso na vida de pessoas.